Literalmente ninguém me ensinou essas coisas quando eu comecei a vender beat. E eu literalmente achava que era só fazer um catálogo muito bom de beats e colocar no BeatStars, Beatplace.co da vida que eu poderia então pedir a conta do meu emprego CLT e viver de vender beat. Mas depois de quebrar a cara por vários anos, eu percebi que existem vários métodos que podem fazer essa realidade ser mais possível. Então eu queria dizer aqui logo de cara, não é sobre o site que você usa, não é sobre o seu catálogo muito bem feito, não é sobre seu talento, não é sobre algoritmo. Vender beats hoje em dia, em 2026, é entender o mercado da música, é entender as pessoas que compram o seu beat e entender qual é o seu posicionamento, principalmente nas redes sociais. Bom, de forma bem breve, eu sou a Ayla, sou produtora musical reconhecida pela Billboard. Eu já fui indicada como produtora musical do ano pela Billboard Brasil em 2024. E no meu catálogo eu tenho nomes internacionais como Tabu do Black Eyed Peas, Eve do grupo Luna de K-pop. Eu também sou professora de sound design na Academia de Beats e acredito que com todo esse tempo que eu tenho de experiência, desde 2018, trabalhando com produção de beat e venda especificamente, eu posso evitar muito sua fadiga. O erro inicial realmente é isso, você entender que você tem um talento, você coloca os seus beats para vender nessas plataformas que são extremamente concorridas e você acaba, na verdade, só se frustrando, às vezes largando mão de ser beatmaker, desistindo dos seus sonhos, voltando pro seu CLT, porque você acha que o problema tá nos seus beats, mas o problema não tá nos seus beats, o problema tá na maneira que você entende e vê e se posiciona no mercado da música, e é sobre isso que eu vou falar aqui agora. Esse vídeo não tem script, eu tô falando do meu coração, das minhas experiências, então é isso aí, pega seu café, sua água, sua cervejinha, o que você quiser, vamos trocar uma ideia. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui, com certeza, é a diferença entre beats bons e beats que vendem. Um beat tecnicamente bom não é igual a beat vendável, porque além disso você precisa de uma clareza na proposta daquele beat, exemplo, um gênero musical claro, muito bem definido, a utilidade que esse beat vai ter pro artista que vai comprar o beat, porque o artista, ele não compra um beat bonito e técnico ou bem trabalhado, às vezes ele nem sequer entende muito essa complexidade, mas o artista, ele compra um beat que sirva pra ele, que ele vá usar, que vá ser rimado. Ou seja, você precisa resolver aqui a música do artista, da artista que você estiver trabalhando. Tá, mas como que você vai chegar nessa compreensão, né? Como que você vai entender o mercado? Então você precisa ter aí algumas perguntas em mente quando você estiver bolando um catálogo. Quem compra esse tipo de beat? Por que compra? Em qual momento da carreira essa pessoa vai comprar esse beat? Então é muito importante que antes de qualquer coisa você já comece a definir o seu público-alvo para esse catálogo específico. Isso não significa que a sua vida inteira você vai ter que vender para esse tipo de artista. Isso não significa que pela vida inteira você vai ter que fazer esse type beat específico. Mas isso é um pontapé inicial porque você precisa sair de algum lugar. Definir o seu público-alvo vai te ajudar muito, não só em gênero, na hora que você estiver montando e criando o beat, vai te poupar muito tempo, mas também vai te ajudar a prospectar novos clientes, porque a parte de marketing musical e vendas, e prospecção de clientes, aproximação, busca, é uma parte essencial. Então a primeira coisa que eu te recomendo a fazer é entender quem é o seu público-alvo desse catálogo de beats específico. Eu sou beatmaker, eu entendo que a gente não quer fazer o mesmo type beat a vida inteira, mas tem horas que a gente tem que se qualificar em um type. Então, por exemplo, agora eu vou fazer um catálogo de beats de R&B. Então eu já vou definir o estilo musical de beats que eu vou fazer. Isso já vai me poupar muito tempo, porque eu vou definir drum kits de R&B, eu vou definir VSTs que tenham timbres que soam como R&B, eu vou procurar escalas musicais e progressões e notas e acordes que soem bem dentro do R&B, eu vou estudar todo esse mundo sonoro do R&B, e eu vou me dedicar àquilo por um determinado período de tempo. Isso já vai te ajudar a definir automaticamente que você precisa prospectar um público de artistas, cantores e cantoras de R&B. Uma maneira muito fácil e prática que a gente tem de achar artistas hoje no Brasil é através das playlists editoriais do Spotify. Por exemplo, você coloca na busca R&B Brasil. Você, nesse ponto, já deve ter o seu público definido. Por exemplo, eu quero trabalhar com artistas muito famosos, ou eu quero trabalhar com artistas mais iniciantes. Lembrando que tudo isso tem que estar linkado com o seu nível de produção. Você é iniciante? Você já é muito foda? Saiba se colocar no seu lugar, saiba o seu posicionamento. Então, por exemplo, eu quero começar trabalhando com artistas iniciantes. Eu vou percorrer essa playlist R&B Brasil, quem são os artistas que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar? Vou entrar no perfil desses artistas. Quantos ouvintes mensais? 20 mil? Menos de 20 mil? Ótimo, são artistas iniciantes. A possibilidade de trabalharem com beatmakers iniciantes é maior. Na descrição desse artista você já vai ter acesso a redes sociais e é onde você precisa procurar o e-mail desse artista. Ou na bio do Instagram, ou no perfil do Facebook. Dá seu jeito aí. Ah, mas eu poderia mandar pela DM do Instagram? Poderia. Vão ler? Nem sempre. Vão manter uma conversa ativa? Também nem sempre. Vão encarar de forma muito profissional? Nem sempre. Agora, se eu mando um e-mail, a chance do e-mail ser lido é muito maior, ser respondido é muito maior e, quiçá, até os meus beats serem ouvidos.
Para isso, não envie arquivos longos em WAV, em MP3, que as pessoas precisam baixar o seu beat para ouvir. Manda direto um link do Drive. Na descrição do beat, coloca o BPM, o tom e, se você quiser facilitar um pouco, bota o valor já do lado. Na descrição do corpo do e-mail, faça uma breve apresentação sobre você. Ninguém tem o dia inteiro para ficar lendo e nem interesse às vezes. Coloque um link com seu portfólio de produções. Descreva também a maneira que você trabalha, por exemplo. Aceito tais formas de pagamento. Então aí você já vai ter que ter trabalhado essa parte mais financeira. Você aceita receber só Pix? Você recebe também pelo PayPal? Você recebe pelo PagSeguro? Quanto mais maneiras de receber você tiver, mais chances as pessoas vão ter de poder te pagar. Tem artistas que levam muito em consideração a questão do contrato de venda de beat. Esse contrato garante que você não tá usando sample de terceiros, que você não vai vender esse beat para mais ninguém, e para muitos artistas é meio que inevitável, você precisa ter. Então nesse momento você já vai dizer: trabalho com um contrato de venda exclusiva de beat, aceito tais formas de pagamento. Se você não gostou de nenhum dos beats do catálogo, posso fazer por encomenda, pelo mesmo valor ou por um valor X um pouco a mais. Cobro royalties, não cobro royalties. Geralmente aí o mercado padrão é que você cobre 33% dos royalties das plataformas de streaming. Então só nisso você já vai quebrar aquela mística coisa de: meu Deus, estou esperando clientes aparecerem do céu e gostarem do meu beat e comprarem eles, principalmente nessas grandes maresias que são essas grandes empresas de venda de beat. Então sim, assim como em qualquer outra profissão, você precisa aprender a prospectar clientes, aproximar clientes, definir o seu público-alvo. Tem tudo isso aí, você tem que ter uma noção básica de administração e financeiro. Uma coisa que eu quero falar que é muito importante e é o que me fez ter contato com os maiores artistas que eu produzi é o networking. Eu moro numa cidade pequena de interior e aqui na minha cidade não tem nada em relação a isso, então o meu networking ele é basicamente 100% online. E isso é uma coisa que funciona em qualquer profissão, porque vendas tem a ver com confiança e confiança geralmente vem de pessoas e boca a boca. Então o que eu sempre recomendo é que você comece com collab. Você não tá conseguindo vender seus beats? Então faça um sample pack e envie para todas as pessoas que produzem música, que já vendem, que você conhece, e fala assim: ó, usa sample que você quiser, divide 50% comigo na venda do beat. No começo eu fiz bastante isso. Sessões e indicações valem muito também. Por exemplo, se você já conseguiu vender um beat para alguém, você pode falar que se essa pessoa indicar e que você venda esse beat para a pessoa que indicou, essa pessoa vai ter desconto, ou a pessoa que comprou vai ter desconto, ou no próximo beat a pessoa vai ter desconto. Um pós-venda é também super interessante, porque você pode fazer esses descontos acumulativos, você pode fazer uma lista de mailing e pedir para esses artistas que você envie por e-mail, ou por WhatsApp, ou por Insta, toda vez que chegar um novo catálogo, para a pessoa já ver ali com exclusividade e ter acesso aos beats meio que antes que o público geral, esse tipo de situação. E aqui é a cereja do bolo, gente, porque ser beatmaker não é ser só artista. Na verdade, nenhuma profissão hoje se trata só sobre a profissão. A gente vive numa era digital muito competitiva e muito insana, então sim, você tem que entender sobre marketing digital, você tem que entender sobre vendas. Então você vai ser a pessoa que faz o beat, a pessoa que procura clientes, a pessoa que cuida dos pagamentos, a pessoa que escreve os contratos, a pessoa que vende os beats e recebe o dinheiro, a pessoa que trabalha com pós-venda. Você pode ser a pessoa que faz os melhores beats do universo e continuar sem vender nada se você não tiver noção disso. Você precisa aprender a vender, você precisa aprender a se comunicar com as pessoas. E claro que aqui entram também várias outras formas que você pode começar a vender sem você ter que necessariamente vender beats. Você pode vender sample packs, você pode vender serviços de produção, de arranjo, por exemplo. Uma coisa muito importante, gente, é a concorrência, e aqui a gente não pode romantizar. O mercado de venda de beats é super mega ultra blast saturado. Dá vontade de chorar quando a gente entra nesses sites aí mais conhecidinhos. Então sim, o mercado é um dos mais saturados que eu conheço. É impossível? Não. Algo que você precisa ter é diferenciação estética própria. Lá em 2023, por exemplo, eu tive um surto de venda de beats. E só pra gente gringa que eu não faço ideia de quem essas pessoas são. Então a gente tinha nessa época um subgênero no K-pop que é o K-Garage. E tinha uma leve mistura com R&B, tinham alguns grupos naquele momento fazendo isso. Por exemplo, o New Jeans. Eu fiquei obcecada pelos álbuns do New Jeans, dissequei tudo e aprendi a trabalhar da forma que eles trabalhavam, aqueles produtores ali. Eu entendi que a bateria era de K-Garage, mas que a parte melódica era de R&B, que o kick, por exemplo, tirava um pouco do ataque para ele parecer um pouco mais suave, não era aquele kick pegada de hip hop. Então eu entendi muito bem esse mecanismo da forma
forma que o NewJeans produzia beat, e eu fiz um catálogo no YouTube de NewJeans Type Beat. Esses vídeos desse catálogo começaram a viralizar de uma forma que as pessoas iam lá nos comentários, escreviam letras nos comentários, e aí o primeiro link que tava ali na descrição do produto era o nome do site específico. Eu não vou ficar citando aqui porque eu também não tô fazendo propaganda para nenhum desses sites. E aí, a partir disso, eu tive uma ótima resposta com esse tipo de ferramenta e eu fiquei um bom tempo trabalhando dessa forma. Uma coisa que quase geral ignora é essa parte mais burocrática de registro de beats, contratos, licenças, direitos autorais. Então provavelmente a gente vai precisar de um outro vídeo sobre isso, mas sim, você precisa registrar os seus beats antes de colocar eles nessas plataformas assim. Você basicamente vai registrar ele enquanto obra, enquanto o artista que vai comprar vai registrar o fonograma em cima da sua obra. Mas esse assunto fica para depois. Só tenha em mente que você vai precisar sim entender disso, porque muito artista não vai nem te levar a sério se você não souber fazer esse tipo de coisa. Concluindo e voltando à nossa ideia inicial, é tudo menos sobre o beat que você está fazendo. Claro que você precisa fazer um beat bom, que tenha uma definição de gênero, que tenha um estilo específico, que tenha uma mini pré-mixagem. Tem que estar tudo no tom, né, gente? Pelo amor de Deus, se você tá em dúvida se tá alguma coisa errada, alguma coisa fora do tom, se algo soa ruim ou algo soa estranho, tira, deleta. Não queima a sua imagem. Quando você finalmente conseguir chegar até o artista que você quer, não queima a sua imagem mostrando um beat ruim, pelo amor de Deus. E tudo isso que eu falei aqui foram coisas que eu demorei muito tempo para entender, então eu espero que isso ajude a poupar um pouco o seu tempo. Literalmente não é uma fórmula de faça isso e você vai vender beats, mas é uma junção de vários fatores que pode te ajudar a vender mais. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tchau!